E nós vamos abrir a palavra de Deus para Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Nós ainda temos pelo menos mais 2 estudos para concluirmos esta nossa jornada investigativa sobre o temor a Deus. No nosso último estudo, nós falamos sobre como o temor a Deus ele está relacionado com a conduta. Então, o comportamento de uma pessoa tem a ver com o seu entendimento a respeito de Deus. Se a pessoa não entende o caráter de Deus, o comportamento é cada vez mais desprezível, mais cheio de rebelião, né? De desafio a qualquer tipo de autoridade. Geralmente o rebelde, ele desafia a autoridade porque ele não reconhece uma autoridade maior, a autoridade de Deus. Isso tem sido instigado cada vez mais nos dias de hoje. E eu quero começar com uma pergunta, irmão aqui que é da construção, começar com uma pergunta ilustrativa. Demolição. Imagina que o irmão, né, que trabalha aqui já tem não trabalha com construção, né? Perdão, até o irmão que já trabalhou, né? Com construção tem um conhecimento, uma habilidade. De repente o irmão tem uma empresa de demolição e eu apresento também minha empresa de demolição. E aí vamos fazer um trabalho. Eu vou demolir uma casa de um lado e ele vai demolir uma casa do outro lado. Mesma estrutura, mesma quantidade de quartos, exatamente mesmo projeto e planta, exatamente igual. Muros iguais, tudo igual. Por onde se deve começar a demolição? Essa demolição tem que começar como? Se eu começar pelo telhado, eu começo a quebrar os telhados. Imagina, minha empresa começa a quebrar os telhados. Logo se percebe que o trabalho está avançando. Isso causa uma boa impressão, né? Puxa, ele está trabalhando, já começou. Mas aí o irmão tem mais conhecimento, mais habilidade, mais equipamentos. E ele começa a trabalhar pela fundação. Ele começa a trabalhar pela fundação. O trabalho dele talvez não apareça. Porque quando se começa a quebrar pelos telhados, logo se vê. Mas como um prédio de vários andares sucumbe quando se trabalha na fundação. Então há empresas que começam pelo telhado, mas os especialistas geralmente vão começar pela fundação. Não aparece, mas quando a casa vem abaixo, ela vem de uma vez. Guarde isso. Guarde essa imagem de uma demolição. E vamos ler Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Por que você fala com uma pessoa, entenda isso, aprenda isso, não faça isso, haja dessa forma? Por que não muda? Porque está desprezando sabedoria e a instrução, porque não tem o princípio, o temor a Deus. Pedir ao irmão Marcos que nos leve a Deus uma palavra de oração. Vamos orar. Amém. Então, nós temos tomado tempo para ver o ensinamento da Bíblia sobre o temor a Deus, né? O temor a Deus como essência de uma vida interessada, na verdade, a gente diz piedade, né? Uma vida piedosa, uma vida interessada na verdade, em conhecer, em entender. E assim,
nós temos visto que como o corpo sem a alma está morta, né, está morto, a vida está no sopro, né? Então a nossa alma, né, o corpo sem o espírito está morto. Assim, uma vida religiosa sem o temor de Deus é uma vida morta. O que a gente já viu em nossos estudos? Eu posso dizer que todos esses estudos são introdutórios, né? A gente procurou compreender o significado do temor a Deus nas Sagradas Escrituras, não do temor pavor, mas do temor reverente. Eu reverencio a Deus, né? Considerando o caráter de Deus, levando-me a uma atitude que resulta desse entendimento. Nós vimos também os componentes do temor a Deus, né? Visão correta do caráter de Deus, a sensação constante da sua presença e uma consciência constrangedora da nossa obrigação para com Ele. Isso é essencial. Eu entendo o caráter de Deus, eu sei que Ele me observa e eu entendo que eu tenho uma obrigação de viver para honrá-lo, não para mim mesmo. Nós buscamos compreender a origem, né, do temor a Deus e nós vimos que a origem é a aliança no coração que vem pela graça de Deus. E começamos a relacionar e tudo isso com uma experiência prática. Qual é a relação do temor a Deus com a nossa conduta? Por que alguns agem de uma forma e outros de outra forma? Será que é só questão de caráter? Só é questão de preferências? Ou falta de habilidade cognitiva? Ou simplesmente porque é assim, a personalidade, as pessoas dizem a personalidade de um, a personalidade de outro. O que isso traz a nossa reflexão sobre temer a Deus? Nós começamos com uma afirmação positiva. É o temor a Deus que nós devemos considerar como solo onde brota uma vida de obediência. O obediente, ele teme a Deus. O desobediente, ele não teme a Deus. E o Antigo Testamento fala a respeito disso como o Novo Testamento. Veja 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Nós devemos viver nessa consciência de que ainda está por vir o melhor. Irmãos, nós vivemos uma vida onde o melhor ainda não vai chegar, mas ele virá um dia, não nesta nossa realidade, mas na realidade da revelação de Jesus Cristo, quando ele voltar em glória. Essa esperança habita em nós. O versículo 12, o versículo 13 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, equilibrados. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa equilibrada. Ela não é vencida pela raiva, pela ira, pelos vícios, pelas vontades. Irmãos, é muito triste uma pessoa ser escrava das suas vontades. Eu tenho vontade de fazer tal coisa e eu fico desesperado para que eu faça isso. Então, o grande desafio quando nós lidamos com crianças que não sabem, por exemplo, perder. Eu tenho visto isso. Não sabem perder, não sabem se alegrar com a vitória do outro. São escravos das suas vontades, mas tem muito adulto que é assim também. Eu quero e eu quero agora e tem que ser agora, isso causando ansiedade, falta de paciência, não é sobriedade. Por isso que a Bíblia diz: esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Está lá na frente, irmãos. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, o ignorante, ele se satisfaz nos próprios desejos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, são duas exortações, uma negativa e uma positiva. A Bíblia nos traz essa exortação de forma negativa. Não viva como você vivia antes. Não seja como você era. Você era de uma maneira, mude. A transformação, a salvação, ela é imediata, mas a transformação, ela é continuada. A santificação é um processo, não a salvação. Mas a Bíblia nos exorta: não seja mais como você era. Não seja, mude. Seja separado. Seja santificado.
de um ambiente em que essa vida se desenvolve, é um ambiente de temor a Deus. E a base de tudo isso é a redenção, que pela graça de Deus nos alcançou. Foi a redenção que veio até mim. Não minha própria obra, não a minha capacidade. Eu sou grato a Deus pelo que Ele fez. E nós podemos perguntar, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 8, será que é possível para um homem desenvolver piedade e obediência se ele não passou pela redenção? O que vocês acham? Não passou pela redenção. Ele é capaz de mudar e se tornar uma pessoa inteiramente obediente ou buscar esse ambiente de temor? A Bíblia responde. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem o quê, irmãos? Não podem agradar a Deus. Eles não desejam agradar a Deus. Eles desejam agradar a si mesmos. É a minha vontade. É o que eu quero. É uma vergonha. É vergonhoso nós vemos uma pessoa que só vive para si mesma, sem se importar. Mas essa é a apresentação da natureza pecaminosa. E é interessante, irmãos, há uma frase que eu gostei muito, que diz assim, é do século 17, 1600. Um pregador disse, o cristão é uma luz em todos os lugares. Onde o cristão chega, ele ilumina de alguma maneira. Ele não sai sem aprender, mas ele não sai também sem ensinar, sem dar um bom testemunho. E é uma troca entre os crentes que é maravilhosa. Quando você chega num ambiente onde há verdadeiros crentes, você aprende, mas você traz a sua experiência também. Deus é luz, por isso nós somos luz. Aquele que teme a Deus não precisa de outro palco, além da sua própria consciência, nem de outros espectadores, além de Deus e dos seus santos anjos. Então, hoje, a gente vê muito nas redes sociais, as pessoas vão fazer algo bom, distribuir algo bom, elas precisam ser filmadas fazendo aquilo. E é uma insatisfação crescente e elas nunca estão satisfeitas. E quando nós andamos no temor a Deus, é a nossa consciência. Eu faço porque eu entendo que isso é para Deus. As pessoas não precisam observar as minhas atitudes simplesmente porque eu quero chamar a atenção sobre mim. Há muito na vida cristã que é na sua intimidade. Essa semana os irmãos sabem, né? Nós temos as aulinhas de inglês, eu converso com muitas pessoas. Aproveito a oportunidade para conversar com muitas pessoas em inglês e trocar informações. E eu estava conversando com uma pessoa, não conheço, ela falando em inglês, conversando em inglês. E ela perguntou, você já ouviu falar de mim? Não, para mim você é uma pessoa comum, né? Estamos trocando informação e ela falou assim, eu sou uma jogadora famosa. Eu disse, mas eu não sei nada. E ela disse, mas eu disse, que Deus abençoe, né? Mandei um versículo bíblico, perguntei se ela queria oração, tratei com uma pessoa normal, irmãos. Ela agradeceu, foi muito educada e depois me mandou lá e eu abri realmente, tem até como é o nome daquele português lá do famoso, do futebol? Ronaldo, né? Ronaldo, né? O Ronaldo lá com ela. Eles, puxa, você realmente é uma pessoa famosa. Mas essas pessoas querem palco. Elas são simplesmente seres humanos como nós, que carecem de Deus tanto quanto nós. Muitas vezes elas vivem uma vida infestada de solidão. Nós precisamos afirmar o contrário do que a gente viu. Se o temor a Deus é um solo benéfico para o crescimento de uma vida piedosa, a ausência do temor a Deus é o solo impuro onde cresce uma vida ímpia, suja. E nós vamos demonstrar que essa ausência do temor a Deus nos textos bíblicos que nós vamos ver.
E um texto fundamental, isso não é simplesmente a lógica, irmãos. Uma vez, há mais de 10 anos atrás, eu estava dando uma palestra numa escola e um aluno ficou chateado pelo que eu disse. Eu disse, quanto mais um ser humano, quanto mais uma sociedade, né? Pode ser o ser humano, a família, sociedade, um país, quanto mais essas pessoas se afastam de Deus, o que vai aumentar? Violência, maldade, perversidade, tudo de ruim aumenta, irmãos. Tudo de mal aumenta. É o solo onde crescem coisas abomináveis. E Romanos, vamos ver aqui Romanos capítulo 3, rapidamente, como base. Romanos capítulo 3, base dessa afirmação. Não é apenas algo lógico. Não vamos nos basear na lógica humana, mas na palavra de Deus. No versículo 18 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mas do que Paulo está falando? Volte lá no capítulo 1, irmãos. O contexto é que Paulo vem falando já desde o início da sua epístola. Se você olhar o versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo, o crente, ele vive pela sua fé em Deus, pelo temor a Deus. Aí entramos no que Paulo vai descrever como a natureza ímpia, contrária ao evangelho. Ele vai descrever as pessoas como elas são em sua natureza. Elas são abomináveis, elas são loucas, elas se inflamam de sensualidade. Versículo 29 diz que elas são cheias de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade. Paulo vem descrevendo essas pessoas como infiéis, sem afeição natural e irreconciliáveis. Essas pessoas, diz o versículo 32, conhecem o juízo de Deus, elas sabem que virá um juízo de Deus. E são dignos de morte as pessoas que praticam isso. Mas elas não somente fazem isso, elas apoiam, elas se agradam das pessoas que fazem essas coisas. Então o contexto é Paulo falando a respeito dessas pessoas que rejeitam o evangelho da salvação e se inflamam de um comportamento carnal que é natural do ser humano. E aí lá no capítulo 3 ele vai falar a respeito da incredulidade. Ele vai falar a respeito daquilo que é a realidade, não somente para o judeu, para o grego, para todos. Versículo 11, 10 e 11, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Todos são assim. Todos estão carregados, extraviados. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. São inúteis. E eles não conseguem encarar a vida. Isso é interessante, irmãos. O ímpio, ele não consegue encarar a vida sem que ela esteja contrária às exigências de Deus. Eu faço questão de fazer o contrário. Eu faço questão de abominar essas coisas. É natural. Ir contra as exigências, o caráter, a salvação, a lei, a oferta de amor, isso se sobrepõe à vida do ímpio. Ele quer fazer, ele quer mostrar que ele faz o contrário. Ele se alegra, mas o homem temente a Deus é aquele que todas essas coisas estão diante dos olhos, ele entende. Eu não sei se os irmãos já viram uma pessoa que começa a desenvolver catarata. Então, você conversa com uma pessoa, minha avó, ela começou a desenvolver catarata, então ela dizia, eu vejo sombras, está tudo embaçado. Ela não conseguia enxergar a mancha nos olhos, mas ela via tudo embaçado. Como alguém que sofre um acidente. Não sei se vocês já viram alguém
que sofre um acidente fica com uma mancha nos olhos, ela não consegue enxergar, mas tudo fica embaçado. Então, é isso que Paulo está falando, não há temor diante dos olhos. Tudo é muito turvo, tudo é fora de sentido, as pessoas não conseguem enxergar o amor a Deus, ele não tem esse temor. Então, ele, no comportamento, não vai respeitar a autoridade de Deus, nem de ninguém. Não vai considerar a lei de Deus, não vai se preocupar com o olhar de Deus, se ele está vendo ou não. Não vai temer a ira de Deus. E isso, irmãos, não se restringe a alguém que é abominável por si. Pode ser uma pessoa agradável ou desagradável. Pode ser uma pessoa cheia de moral ou uma pessoa imoral. Pode ser uma pessoa religiosa ou uma pessoa que abomina a religião. Pode ser, irmãos. Mas todos estão na mesma classe. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Deus uniu esse temor à salvação. E é interessante. Alguém disse o seguinte: o que Deus uniu, olha que pensamento maravilhoso. O que Deus uniu, o homem separa apenas para a sua própria ruína. O que Deus uniu, o homem separa apenas para a sua própria ruína e destruição. Vamos ver algumas passagens rapidamente. Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10 e o versículos 1 e 2. Salmos 10, 1 e 2. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústias? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Olha que exemplo de comportamento dos ímpios. Salmos 73, irmãos. Vamos ao Salmo 73, que também já vimos. Uma descrição também do comportamento dos ímpios. Versículo 6. Por isso a soberba os cerca como um colar. Orgulhosos, né? Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra o céu, diz no versículo 9. As suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui. E as águas de copos cheios se lhes espremem. Então, o homem perverso, ele faz de tudo para se livrar da consciência de que há um Deus que julga. Ele não se importa com isso, irmãos, é natural. Salmos 36, volte aos Salmos 36, outra descrição também que nós já vimos. Versículo 5 diz: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Veja o versículo 7. Quão precioso é o Deus da tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Veja o versículo 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Mas se você olhar o versículo 2, veja a descrição do ímpio. Porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Diante de toda a apresentação da graça e misericórdia de Deus, este é o ímpio, irmãos. 2 semanas atrás, uma jovem, dos pais conversando, eu não sei se os irmãos viram, mas os pais conversando, falando sobre comportamento, e ela simplesmente decidiu sair escondida dos pais, porque queria um relacionamento,
de alguém que ela nem conhecia, nem entendia, vivendo na fantasia dos seus próprios pensamentos. Os irmãos já sabem o que aconteceu, né? Desapareceu e foi encontrada sem vida. Eu não sei se os irmãos já viram um experimento que fizeram com crianças, com jovenzinhos de 12, 13 anos, em que se demonstra, né, como a falta de bom senso ela acontece numa geração que está ligada muito na internet. E os pais diziam, não, meus filhos são instruídos. Famílias bem instruídas, meus filhos são instruídos. Mas a pessoa criava um perfil falso, acessava a conta, marcava o encontro, ia no furgão e a criança entrava dentro do furgão. E dentro do furgão estavam os pais. E os pais ficavam desesperados porque diziam, meus filhos não vão. Isso, crianças instruídas. Porque esta é a natureza humana. Não acreditar nas coisas que são justas e boas. Querem se envolver no erro. Essa é a natureza de todo ser humano, irmãos. Eu quero aquilo que me satisfaz. Eu vou para longe de Deus. Malaquias, capítulo 3, nós vamos voltar ao estudo dos profetas menores, né? Vamos a Malaquias, capítulo 3, veja comigo, versículos 2 e o versículo 5, Malaquias, capítulo 3, versículo 2, que diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá e quem subsistirá quando ele aparecer? Está falando de Jesus, irmãos, no Velho Testamento. É o Messias. É o dia glorioso do Senhor. Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Veja o versículo 5. Chegar-me-ei a vós para juízo. Ele já não vem mais para salvar. Ele vem para julgar. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva, o órfão, que pervertem o direito do estrangeiro, não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O cristão, ele tem a consciência como palco. Ele sabe que os anjos observam, os santos observam, Deus observa. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer, né? Nesse momento, onde está o teu coração? Nesse momento, agora, onde está o teu coração? Seu corpo está aqui, mas onde está a sua cabeça, a sua vontade? Para onde você quer ir? Porque a gente olha o corpo um do outro, mas o que Deus está vendo em você? A tua vontade. Você está aqui presente fisicamente, mas o teu amor e a tua alegria está em buscar compreender a Deus? Porque, irmãos, quando a religião é só uma rotina, quando nós pensamos só que devemos fazer algo por obrigação, parte do meu dever, cumprir horários, eu não estou fazendo porque eu temo a Deus, então por que nós estamos aqui hoje? A tendência é o afastamento. E isso pode acontecer com cada um de nós, né? Manter a religião simplesmente na forma externa, sem o temor de Deus em nossos corações, irmãos, não é a essência do verdadeiro cristianismo bíblico. Onde está a sua mente agora? Onde você gostaria de estar agora? Deus está olhando para isso. Deus está vendo isso. Lembra da construção, né, da obra que precisava ser demolida? O diabo não começou pelas telhas, irmãos. O diabo odeia Deus e nos odeia. Ele odeia moral, ele odeia bons hábitos, ele odeia a família, a sexualidade sadia, a sobriedade. E é por isso que seus servos estão o tempo todo inventando novas formas de entrar em uma realidade, seja pelos entorpecentes, seja por meio de jogos,
seja por meio de desafios. O diabo odeia a moral. E ele não vai destruindo o telhado, não. Há muito tempo que ele trabalha nas sombras, trabalhando contra os alicerces, distorcendo o Deus da Bíblia e transformando esse Deus que as pessoas devem temer em uma forma de amor que aceita tudo. É como se fosse uma massa viva, informe, não tem forma. Deus ele é bom. Deus ele é amor, ele aceita tudo. Nós não somos criaturas depravadas. Nós não temos que obedecer às autoridades. Os filhos não têm que obedecer aos pais. Esse não é o Deus que tem sido apresentado. E o diabo está olhando para isso enquanto ele sorri, porque ele tem conseguido destruir a moral que Deus estabeleceu. Viva como você quiser. Não se porte em quem você vai se basear. É a sua vida. Mas, irmãos, uma aplicação que nós precisamos ter. Nós precisamos não ser estranhos à graça de Deus. Porque a explicação para que as pessoas vivam da forma como elas vivem, e elas dizem, não sou igual aos outros, não sou tão ruim assim, eu posso viver da mesma maneira. É porque elas não têm temor de Deus. Nós precisamos orar para resistir, irmãos, com veemência, que esse temor diminua em nossos corações. Nós precisamos resistir e orar para que a gente não deliberadamente entre num afastamento de um Deus que nós tanto amamos. Lembre de Davi, enquanto ele pediu a orientação de Deus, ele caminhou na vontade de Deus. Quando ele parou de pedir a orientação de Deus, ele não consultou a Deus, ele não perguntou o que ele deveria fazer, ele deixou de se entregar à influência de Deus, por mais inocente que parecesse. Irmãos, ele apenas dormia um pouco mais, por mais inocente, dormia um pouco mais, levou ao adultério e levou ao assassinato. Que Deus nos guarde e nos livre, irmãos, de qualquer influência mundana, seja material, seja emocional, seja filosófica, seja humanista, porque o humanismo apresenta, o ser humano é bom, não é. O ser humano não é, o ser humano é depravado, ele está em trevas, sem Jesus Cristo. Esse é o evangelho que a Bíblia prega. E esse é o evangelho que nós devemos continuar pregando para a salvação de almas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado amoroso. Cuida de nós para que o temor ao Senhor continue preservado em nossos corações. Naquilo que temos falhado e nos afastado, Deus, da tua vontade, nos orienta, nos corrige. Tem misericórdia dessa geração, ó Deus, que temos visto mundo afora, que tem desprezado, ó Deus, as tuas sagradas escrituras, o teu amor e a tua graça. Mas nós sabemos que isto é plano, ó Deus, da tua vontade, para que este mundo, ó Deus, chegue ao limite da sua própria ira, da sua própria rebelião, e assim o Senhor venha intervir. Pelo qual clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem buscar aos teus santos e vem proceder, ó Deus, o teu planejamento para que na eternidade nós estejamos te adorando em perfeição, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.